Salmo 78, lição da história. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei em palavras a minha boca e falarei coisas escondidas desde o princípio. Quantas coisas ouvimos e as temos entendido, e nolas contaram nossos pais. Estabeleceu testemunho em Jacó e pôs lei em Israel, as quais coisas mandou a ele a nossos pais, que fizessem conhecer seus filhos, para que a soubesse a geração seguinte. Os filhos que hão de nascer e se hão de levantar, o contarão também a seus filhos, para que ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, e busquem com cuidado os seus mandamentos. Não se façam como seus pais, a geração má e rebelde, geração que não encaminhou reto o seu coração, nem o espírito foi leal a Deus. Os filhos de Efraim, destros em tesar o arco e impedir dele as flechas, voltaram costas no dia da batalha. Cara, eu vou anotar esse trem pra não esquecer, pra poder depois eu olhar esse trem aqui. Dextra. Porque fala muito dextro, tipo assim, não sei se é destra de direita. Eu parei no versículo 9, peraí. E a outra é coisas. E será que esse negócio deve ter sido traduzido? Peraí, só um pauzinho, gente. Sério, eu tô combinando. Vocês vão viver comigo o que eu estiver lendo, sério. Não tô nem aí. É assim que eu vou conversar, eu sou assim e pronto. De ficar muito aqui querendo, como é que fala? Querendo florear demais, melhorar demais, né? O importante é a mensagem ser clara e concisa, né? O fato... Ai, que bonitinho, peraí. E não, vamos tirar, volta aqui. Não é aqui que eu quero, aqui. Tradução do, não vou dizer aqui, é do Padre Antônio Pereira Figueiredo. É Delbra, editora. Plano da obra, tá. A tradução dele, né? Então, será que esse padre é português? Eu vou procurar depois. Teve que ser aqui no meio do vídeo, gente. Antônio Pereira Figueiredo. Se alguém reconhecer, puder me passar, mas eu vou olhar aqui agora e vem trazer. Só para eu ter uma noção, porque assim, Editora Delbra. Para eu poder... Vamos voltar, né? Depois eu vejo isso aqui. Pronto, voltando, desculpe. Os filhos de Efraim, dextros em entesar o arco e em despedir dele as flechas, voltaram às costas no dia da batalha. Tá vendo? Eu vou parar de me atentar a isso, gente, porque tá... Se eu for lendo do jeito que tá, então entendam que se tiver um erro aqui na leitura, tem muita coisa que tá errada aqui. Não tô falando mal da editora nem da pessoa que fez. Eu tô tentando entender se às vezes tem esse misto, porque tem muita coisa aqui que não tá dando. Em entesar o arco das flechas e voltaram às costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança feita em Deus e não quiseram andar na sua lei. E se esqueceram dos seus benefícios e das suas maravilhas que obrou à vista deles. Diante dos seus pais, fez maravilhas na terra do Egito, no campo de Tanes. Dividiu o mar e por ele os fez passar. Recolheu as águas como em odre e os conduziu de dia por uma nuvem toda noite com resplendor de fogo. Fendeu a pedra no ermo, deu-lhes a beber águas como em um grande abismo, e tirou água de pedra e fez correr água dos rios, e tornaram ainda a pecar contra ele. Moveram a ira do Altíssimo num lugar sem água, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo iguarias que fossem de seu gosto. E falaram de Deus, e disseram porventura, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Porque feriu a pedra e correram as águas, e as torrentes inundaram. Porventura poderá também dar o pão, ou aparelhar mesa para o seu povo? Portanto, ouviu o Senhor e deferiu.
E um fogo se incendeu contra Jacob, e cresceu a ira contra Israel, porque não creram em Deus e nem esperaram na salvação dele. E mandou as nuvens de cima e abriu as portas do céu, e lhe choveu o maná para comer, e lhe deu o pão do céu. Pão dos anjos comeu o homem, e lhes enviou manjares em abundância. Retirou do céu o austro, e pela sua virtude fez mover o áfrico. E choveu sobre eles carnes como pó, e aves de asas como as areias do mar. E caíram no meio dos seus alojamentos em todas as suas tendas, e comeram e fartaram-se muito. E choveu sobre eles carnes como pó, e aves de asas como as areias do mar. E caíram no meio dos seus alojamentos em roda suas tendas, e comeram e fartaram-se muito, e cumpriu-lhes o seu desejo. E não ficaram defraudados os que apeteceram. Ainda estavam suas iguarias na boca deles, quando a ira de Deus se elevou sobre eles, e matou os poderosos deles, e derrubou os escolhidos de Israel. Sobre tudo isso, pecaram ainda, não creram nas suas maravilhas, e passaram seus dias em coisas vãs, e os seus anos com grande fadiga. Quando os fazia morrer, o buscavam e se convertiam, e ao amanhecer vinham a ele, e lembraram-se de que Deus é o seu ajudador, de que Deus é excelso, é o seu redentor, de que o Deus é excelso, é o seu redentor. E amaram-no com a sua boca, com a sua língua, e lhes mentiram. Mas o seu coração não era reto com ele, nem se mantiveram leais à sua aliança. Mas ele é misericordioso e perdoará seus pecados, não os destruirá. E ele deteve muitas vezes a sua ira, e não acendeu contra eles o seu furor. E lembrou-se de que são carne, espírito que passa não torna. Quantas vezes irritaram no deserto e moveram a ira no lugar sem água? E voltaram e tentaram a Deus e exacerbaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder no dia em que os redimiu, jugo do opressor, de como fez resplandecer no Egito os seus sinais e os seus prodígios no campo de Tanis, e converteu em sangue os seus rios e as suas águas, para que não bebessem delas, e enviou sobre eles todo gênero de mosca, que os comeram, e rãs que os destruíram. Entregou seus frutos à alforra e às suas searas os gafanhotos, destruiu com saraiva as vinhas deles e os seus amoreiras como geada, entregou a saraiva os seus animais e as suas possessões ao fogo, enviou sobre eles a ira da sua imaginação, indignação e ira, tribulação por ministério dos anjos maus. Abriu o caminho ao atalho da sua ira, não perdoou a vida das suas almas e envolveu na mortandade os seus animais. E feriu todo o primogênito na terra do Egito, as primícias de todo o trabalho deles nas tendas de cão. E fez sair o seu povo como ovelhas, e guiou-os como um rebanho no deserto. E tirou-os fora esperançados e não temeram. E sepultou no mar os seus inimigos. E os introduziu depois no monte com a sua santificação, e o monte adquiriu com a sua destra. E expulsou da face deles gentes, e repartiu-lhes por sorte a terra distribuída com cordas, e deu as tendas deles por moradas à tribo de Israel, e tentaram e irritaram de novo o Deus excelso, e não guardaram seus preceitos. Lhes voltaram as costas, e não observaram a aliança, assim como os pais deles se voltaram em arco atravessado. Eles incitaram a ira dos outeiros, como seus ídolos que esculpiram e lhe flamaram o seu zelo. Ouviu-os Deus, e os desprezou, e reduziu ao extremo abatimento, e rejeitou o tabernáculo de Silo e seu próprio tabernáculo onde morou entre os homens, e entregou o cativeiro à força deles e a sua formosura nas mãos do inimigo, e encerrou com a espada o seu povo e desprezou a sua própria herança. O fogo devorou os mancebos, e as suas virgens foram choradas. Os seus sacerdotes pereceram à espada, e as suas viúvas não eram choradas. Despertou-se o Senhor como quem dorme, como um valente embriagado do vinho, e feriu seus inimigos abaixo das espadas, eterna ignomínia lhes deu.
Rejeitou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião a quem amou, e edificou como o unicórnio seu santuário na terra e fundou pelos séculos. Escolheu a Davi seu servo e tomou dos apriscos nas ovelhas e os tirou do cuidado das prenhadas, para que apacentasse a Jacob seu servo e a Israel sua herança. E acrescentou segundo a inocência do seu coração, e com a indústria das suas mãos o conduziu.